Olá pessoal, quarto ano A, quarto ano B, tia Aline, com muita saudade de vocês. Hoje estamos começando nosso caderno de número 7, caderno 7. Espero que vocês tenham ido buscar, pegaram a lembrancinha que a gente preparou para vocês. É simples, mas foi feita com muito carinho, certo? Foi um ano bem complicado, foi um ano difícil, foi um ano de distanciamento realmente. Mas para demonstrar que a gente está realmente com saudade de vocês, a gente preparou essa lembrancinha, certo? Espero que vocês tenham gostado. Bom, hoje estamos na nossa primeira atividade, atividade de português, certo? Dia 23 de novembro, uma segunda-feira. E vamos começar esse nosso 7º caderno falando sobre variação linguística. O que é uma variação linguística? Essa expressão é empregada para denominar a maneira como os indivíduos utilizam a língua em diferentes contextos sociais, regionais e de acordo com as necessidades que os falantes têm de se comunicar. Nós temos aqui duas formas de linguagem: a linguagem coloquial ou informal e a linguagem culta ou linguagem formal. Então, a linguagem coloquial, o que é isso? Também chamada de informal ou popular, pode ser descontraída, não requer a perfeição em termos gramaticais, é empregada em situações informais com os amigos e familiares. Por exemplo, é a linguagem que a gente fala na escola com o nosso colega, é a linguagem que a gente usa na praia, que a gente usa numa partida de futebol, num jogo. É a linguagem que a gente usa em casa com os nossos familiares, numa festinha de aniversário. É a linguagem popular, é a linguagem informal, onde eu não preciso usar aquelas regras da gramática, as regras do livro de português para que as pessoas consigam me entender. Inclusive, dentro dessa linguagem informal, a gente vê muita gíria. O que é gíria, professora? São palavras e expressões da linguagem informal usadas e compreendidas por determinados grupos sociais. Por exemplo, se eu falo uma frase assim: "E aí, cara, vamos dar um rolê?" Vocês entendem o que eu estou falando? Essa frase, ela está dentro da linguagem informal. Por que informal? Porque, na verdade, se eu fosse usar as regras de português, eu jamais usaria essa palavra cara. O que é cara? É um rosto, né? Dar um rolê. O que é rolê? Então, na linguagem informal, isso é sim permitido, certo? Agora, e a outra situação, professora? É a linguagem culta, é o contrário da linguagem coloquial. Essa modalidade, a culta, também é chamada de linguagem formal. Essa modalidade é responsável por representar as práticas linguísticas embasadas nos modelos de uso encontrados em textos formais. É o modelo que deve ser utilizado na escrita, sobretudo nos textos não literários, pois segue rigidamente as regras gramaticais. Por exemplo, se eu pegar essa mesma frase: "E aí, cara, vamos dar um rolê?" Essa frase, ela está na linguagem coloquial, a linguagem informal. Eu estou falando com um coleguinha. Mas se eu fosse falar essa mesma frase na linguagem culta, como ela ficaria? Eu posso dizer assim: "Oi, oi moço, oi moça. Vamos dar um passeio?" Essa é a forma correta. Essa é a linguagem culta. Tia, mas então do outro jeito tá errado? Não, de jeito nenhum, certo? A outra forma é a linguagem coloquial. Então a gente tem que saber onde usar determinado tipo de linguagem. Por exemplo, jamais você ou eu pode chegar de repente no diretor da nossa escola e falar assim, por exemplo: "E aí, cara, tudo bom? Como passasse o fim de semana?" E aí, passa? Eu posso falar isso com o diretor?
Não, porque a linguagem informal ela é usada de forma espontânea com nossos colegas. A gente tem que observar para quem a gente está falando. Então, para ele, eu teria que usar uma linguagem formal. Bom dia, diretor, como o senhor está? Gostaria de manter uma conversa com o senhor, de ter uma conversa com o senhor sobre determinado assunto. Você pode ter um tempinho para me dar um pouquinho de atenção? É diferente, certo? Então, dentro das variedades da língua, elas são diferentes maneiras de falar. Elas dependem da idade, dependem da profissão, dependem da situação social, cultural e regional das pessoas. Nenhuma variedade é errada, pois todas permitem a comunicação. Quando a gente fala em regional, quer dizer região. Por exemplo, nós aqui do Nordeste temos o costume de falar oxente, né? Né, esse próprio né é um termo regional daqui do Nordeste. Eu posso dizer, oxe menino, tu não vai não fazer a prova amanhã? Oxe menino, tu não vai assistir a aula não, que a aula não tá dando? Já no Sul, jamais eles falarem essa palavra oxe. Nosso coordenador, nosso supervisor Cleidi, ele veio do Sul. E ele tem umas palavras que ele fala aqui que a gente às vezes nem entende. Por exemplo, ele fala bah, quando ele está surpreso com algo. Mas lá é comum. Então, isso também está dentro das variações linguísticas. Por exemplo, aqui a gente chama macaxeira, não é isso? Lá pro lado de São Paulo, eles não chamam macaxeira, eles chamam mandioca, aipim. Por exemplo, aqui a gente chama dindim. Ai, que vontade de chupar um dindim. Lá eles não sabem o que é isso, dindim. Se você chegar lá querendo comprar um dindim, você não encontra. Você vai lá chamar de quê? De sacolé. São nomes diferentes para a mesma coisa. Isso também está dentro das variações linguísticas a nível regional, a nível de regiões. Vamos assistir um videozinho para ficar bem fácil da gente entender. Vamos conversar sobre linguagem e suas variantes, porque é importante saber diferenciar os seus usos. Aqui temos duas situações diferentes: a situação formal e a situação informal. A linguagem formal é também conhecida como linguagem culta, e a informal é chamada de linguagem cotidiana. A linguagem formal ou culta é caracterizada pelo uso correto das normas gramaticais, pela pronúncia clara e correta das palavras. Por exemplo, falamos ou escrevemos estava e não tava. Também é característica da linguagem formal o uso de um vocabulário rico e vasto, e também a seriedade. A linguagem formal é usada em documentos oficiais, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, livros e discursos públicos. A linguagem informal ou cotidiana é caracterizada pela linguagem espontânea e regionalista, pelo uso de expressões do dia a dia e de gírias como bugado ao invés de estragado, parça ao invés de amigo. Nessa linguagem, usa-se vocabulário simples, muito presente entre amigos e familiares. E não há uma preocupação com o uso correto das normas gramaticais. Está muito presente em momentos descontraídos, como em conversas entre amigos e familiares, mensagens pelo celular e redes sociais. Bom, agora que a gente já compreendeu o nosso assunto, vamos à nossa atividade. Temos aí número 1. Leia com atenção o texto abaixo. Isso aí é uma tirinha, certo? Diz assim: professora, a senhora vai me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Aí, que tipo de linguagem está sendo usada? Chico Bento fala com uma determinada linguagem. Número 2. De acordo com o estudo das variações linguísticas, o que podemos observar na fala de Chico Bento?
o modo de falar caipira, o uso de gírias, a linguagem formal ou a linguagem informal? Vamos lá, próxima atividade. Terceiro, observe a imagem abaixo e marque V ou F nos parênteses. Vamos ler. Diz assim: que desmantelo é esse, Juninho? Essa caça ré lá embaixo, mostrando a cueca, feito malandro. Vem cá pra eu ajeitar. Armaria, maninha, pode nem andar na moda mais. Pronto, agora tá parecendo um rapazinho. Eita, vocês vão marcar agora. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. As opções são: pela linguagem utilizada pelos falantes, eles não conseguem se comunicar. Vocês acham que a linguagem que eles falam entre eles, dá para entender entre eles? Eles se entendem? Sim ou não? Os fatores regional, escolar e social influenciam o modo de falar dos personagens acima, no caso aí do lado. Esse modo de falar é totalmente inaceitável em qualquer situação, porque é a linguagem informal. Olha só, preste atenção, viu? Essa linguagem aí é formal ou informal? E lembra o que eu disse a vocês no início? Todas são aceitáveis, todas são corretas. Depende do lugar e com quem, em que situação você está usando. Mesmo sendo linguagem informal, é possível entender o texto? Não devemos ter preconceitos com os exemplos de língua como essa, pois há diversos motivos que explicam esse modo de falar. Bom, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que tenha ficado claro, entendido. Se tiverem dúvida, repitam o vídeo, assistam novamente, certo? Façam a tarefa e fiquem com Deus. Amanhã vocês têm tia Alessandra com matemática. Na quarta, vocês também têm a tia Alessandra com história, geografia e matemática. E quinta, eu tô aqui com vocês de novo. Um cheiro bem grande, tá? E tchau!